Boa noite, sejam todos bem-vindos. É um grande privilégio estarmos aqui reunidos para aprendermos mais sobre o nosso Pai Jeová. E para iniciarmos a nossa reunião, como de costume, vamos iniciar com um cântico. E o cântico escolhido para esta reunião é o cântico de número 29. Nessa noitinha teremos um discurso público baseado na Bíblia, que será feito pelo irmão Fábio Eduardo Rodrigues. E esse discurso tem como tema: como se cumprirá a promessa de perfeita felicidade familiar? Repetindo, como se cumprirá a promessa de perfeita felicidade familiar? Como os irmãos acabaram de ouvir o tema, falando sobre família, né? Perfeita felicidade familiar, nós temos a plena convicção que a família é uma dádiva de Jeová. A família é um presente da parte do Criador. Agora tente imaginar a grande alegria e a satisfação que Jeová ele deve ter sentido quando ele criou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. E Jeová não criou seu Filho Jesus para ser um súdito, alguém que o servisse. Esse não foi o objetivo. Tanto é que ele amou como um filho, como parte da sua família. E Jeová, ele amou tanto o seu Filho, que ele compartilhou com ele a alegria de criar outros súditos perfeitos, sendo esses os anjos. E a Bíblia ela destaca e relata que Jeová os dignifica, Jeová os engrandece, chamando a esses de filhos. Então, esses fazem parte da família universal de Jeová. Mas Jeová, ele, no seu amor, ele continuou expressando o seu desejo e o seu propósito de ampliar a sua família, agora com humanos perfeitos.
E a Bíblia descreve muito bem esse desejo do nosso Criador. Eu convido todos que estão presentes na assistência e os que estão conectados também pelo Zoom, que possam acompanhar em suas Bíblias, no livro de Gênesis, no capítulo 1. Descreve perfeitamente o propósito do Criador, o desejo dele de ampliar a sua família. Gênesis 1, os versículos 26 em diante. Se todos acharam, acompanhem a leitura. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o animal rasteiro que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse, note, tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Então esses versículos expressam muito bem o desejo de Jeová Deus. Nós percebemos aqui que num diálogo com Jesus, demonstrando aquele amor de pai e filho, participar da criação, nós percebemos aqui que Jeová, ele já havia preparado a terra. A terra estava em condições ideais e perfeitas, autossustentável, para que então pudesse formar uma família feliz e perfeita. Essas eram as condições. E Jeová também, no seu amor, ele delegou ali responsabilidades para aquele primeiro casal. Os animais estariam sob seu domínio. Olha só o amor do Criador. E não só isso, no versículo 28, Jeová ele abençoou aquele casal, dizendo que eles teriam filhos. Qual que era o objetivo de Jeová? Em dar, então, aqui uma bênção para que Adão e Eva tivessem filhos e enchessem a terra. Bem, a ideia era que esses humanos pudessem, então, expandir aos poucos os limites do paraíso em toda a terra habitada. Assim, os humanos e anjos estariam unidos em sua adoração eterna a Jeová Deus, fazendo em parte, então, da família universal de Jeová. Nós podemos dizer que era, então, uma perspectiva maravilhosa de uma família unida. Mas, infelizmente, essa mais antiga instituição criada por Jeová Deus, a família, ela não usufrui mais de perfeita felicidade familiar. Isso, eu e você, nós sentimos isso, nós percebemos isso. A felicidade familiar, ela foi interrompida quando Satanás ele se rebelou contra Jeová Deus, ou, por assim dizer, não quis fazer parte da família de Jeová. Mas ele não ficou só, ele também persuadiu aquele primeiro casal, Adão e Eva, a não fazerem parte, e esses também se rebelaram, como criaturas humanas perfeitas. Os resultados, as consequências dessa rebelião, por não quererem fazer parte da família de Jeová, tiveram consequências desastrosas. E isso nós sentimos hoje também. Apenas citando a segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, em diante, ali falando dos últimos dias, bem, ali vem falando das características da humanidade. Características essas que não mais estariam, por assim dizer, refletindo a imagem ao qual nós somos criados. Quais seriam essas características, então? Ali fala que homens só amariam a si mesmos, os filhos seriam desobedientes aos pais, as pessoas seriam ingratas, sem autodomínio e sem amor ao que é bom. Aonde que essas características estariam aparecendo mais? No núcleo familiar. E essas características no núcleo familiar, seria impossível as famílias terem a felicidade a qual Jeová havia tido no princípio, no seu propósito. Desde então, viver em união e felicidade, como Jeová intencionou originalmente, não tem sido mais possível, muito pelo contrário, né? Nós percebemos que as famílias, a família humana, ela está dividida. Ela está dividida por distúrbios, por estresse e pela infelicidade. Nós podemos dizer,
irmãos e aqueles que estão se achegando à organização de Jeová, que a saída de Adão e Eva da família universal de Jeová não apenas magoou a Jeová profundamente, mas trouxe dor, trouxe sofrimento a todos os seus descendentes. Isso envolve eu e você. Mas alguns poderiam ainda se perguntar: será que Jeová, ele perdeu a mão do seu propósito? Ele perdeu o controle do seu propósito de encher a terra com uma família humana perfeita, unida e feliz? A resposta é não. Nosso Pai Celestial, ele jamais permitiria que seu propósito fosse frustrado por anjos rebeldes e por humanos rebeldes. Então, como a felicidade familiar será restaurada? Jeová já mostrou seu amor paternal rapidamente. Abram, por favor, as suas Bíblias agora. Vamos encontrar essa resposta, mais uma vez, lá no livro de Gênesis, agora no capítulo 3. Como a felicidade familiar será restaurada. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Se todos encontraram, acompanhe a leitura. Aqui Jeová, ele está dizendo assim: e porei inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Então Jeová, no seu amor de pai, ele já incluiu uma profecia de restauração do seu propósito original. E aqui nós percebemos que algumas figuras de linguagem, né? Então Jeová lhe diz aqui, olha, e porém inimizade entre você, se referindo a Satanás, e a mulher, a parte celestial da organização de Jeová, e o descendente dela, Jesus Cristo. Então Jeová usará Jesus, a parte principal do descendente, para esmagar a cabeça do diabo, como nós acabamos de ler. E está em harmonia também com a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, onde diz que com esse objetivo o Filho de Deus foi manifestado para desfazer, e ali tem uma nota de referência, para destruir as obras do diabo. Então, quando se dará o cumprimento da promessa de perfeita felicidade humana? Quando se dará o cumprimento da promessa de perfeita felicidade humana? A Bíblia, ela traz essa resposta. Vamos recorrer a ela? Palavra inspirada de Jeová, a Bíblia, na primeira carta aos Coríntios. Agora aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos considerar alguns versículos e ver essa resposta, encontrar essa resposta de quando. O versículo 24 em diante diz assim: a seguir o fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai, depois de ter reduzido a nada todo o governo, toda a autoridade e poder, pois ele tem de reinar, até que Deus lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte, pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Mas quando ele diz que todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. No entanto, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, veja, para que Deus seja todas as coisas para com todos. Aqui, o apóstolo Paulo, inspirado por Jeová, ele estava falando sobre os benefícios do meio qual Jeová usaria, Jesus Cristo. Os benefícios por meio de Jesus. Ou seja, ele estava falando de um governo subsidiário, um governo que está intermediando o governo de Jeová. Mas a pergunta é, quando se cumprirão? Quando se cumprirá essa promessa? Veja aqui no versículo 24, volte os seus olhos lá, por favor. Ali diz assim, a seguir o fim. O fim do quê? O fim do reinado milenar de Cristo. Quando o reinado milenar estiver no seu final,
Jesus, como o rei do reino de Deus, o meio que Jeová está usando, ele vai ter aposto todos os governos que se opõem ao governo do seu pai Jeová e do seu como rei. Como disse aqui nos versículos na sequência, né? Não haverá governo que se opõe ao governo de Jeová. Não haverá aquele que se opõe a Jeová no final do reinado milenar. E ainda mais, o versículo 28 diz que o último inimigo a ser reduzido a nada nesse tempo é a morte. Ela assola toda a humanidade, mas nesse tempo ela não mais existirá. Não assolará mais a nós como humanos. Como é bom saber disso, não é mesmo? Ainda mais, irmãos, quando isso ocorrer, o final do versículo 28 diz assim: para que Deus seja todas as coisas para com todos. Então Jesus entregará a sua coroa como rei para o seu pai governar. E nesse momento, tanto humanos perfeitos como os anjos farão parte, sim, da família universal de Jeová, no final do reinado milenar de Cristo. Então o propósito de Jeová para as famílias estará realizado no mais pleno sentido da palavra, quando Jesus então devolver todas as coisas ao seu Deus e Pai. Então Jeová terá uma grande família humana unida e feliz. Consegue visualizar você lá com a sua família? Consegue? Sem problemas, sem distúrbios, que afete o núcleo da sua família como afeta da minha? Tente se imaginar lá. É claro, irmãos, que é bom saber que Jeová, ele tem sim tudo sob seu controle, não é? Esta profecia de 1 Coríntios, que consideramos, nos garantiu e nos garante o restabelecimento, a restauração, a felicidade no núcleo familiar, mas num aspecto global, mundial, quando chegar o final do reinado milenar de Cristo. Mas alguns podem se perguntar, né? Eu consigo até me ver lá com a minha família, mas e hoje? E hoje? Como que nós podemos ter uma família feliz? Até termos o favor de Jeová, estarmos lá. Como que podemos ter essa família feliz hoje? É claro que precisamos fazer algo, depende de esforços. Precisamos seguir as orientações que Jeová deixou aqui na sua palavra Bíblia. É fundamental estudarmos a sua palavra. E quando nós, junto com as nossas famílias, nos esforçamos nesse sentido, em estudar a palavra de Deus, ela vai nos ajudar, vai nos conduzir a ter a felicidade agora. Uma felicidade relativa, é claro. Mas nós podemos ilustrar isso da seguinte maneira. Pense num fabricante de um equipamento eletrônico, talvez um aparelho celular. Quando eu e você queremos comprar um equipamento, um aparelho assim, talvez nós até mesmo já conseguimos algumas pesquisas, saber algumas funções, saber onde liga, né? Talvez algo que mais queremos usar. Mas é verdade que o fabricante ele envia junto, quando você e eu compramos, um manual que ele diz como esse aparelho vai funcionar melhor. E quando nós fazemos um bom uso desse manual, por melhor que seja esse aparelho, da melhor qualidade, se nós não fizermos o uso do manual, até a sua vida útil diminui. É claro, irmãos, que nós não estamos comparando Jeová como um mero fabricante de humanos. Jeová, ele é o nosso Criador. Jeová é o Criador da humanidade. E para isso nós precisamos colocar em prática essas orientações que Jeová deixou em sua palavra Bíblia. Como é que nós podemos fazer isso? Aliás, quando nós falamos em família, família ela é formada por um pai, por uma mãe e um filho, ou marido, uma esposa e filhos. Então Jeová vai nos ajudar a como ter a felicidade agora. Vou pedir que os irmãos acompanhem, por favor, em suas Bíblias. Deixem a Bíblia aberta, por favor, na carta aos Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós vamos considerar aqui
algumas instruções que Jeová deixou na Bíblia, que vai nos ajudar a ter uma condição melhor e feliz com a nossa família hoje. Efésios capítulo 5, primeiramente aqui, nós vamos considerar dos versículos 28 em diante. Se você encontrou aí, diz assim, olha: do mesmo modo, o marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois nenhum homem jamais odiou o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação, porque somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne. É grande esse segredo sagrado. Digo isso, porém, a respeito de Cristo e da congregação. Bem, aqui nós conseguimos perceber que Jeová está se dirigindo uma orientação específica ao marido. E Jeová pede o que para o marido? No versículo 28, Jeová diz assim, olha, marido deve amar a esposa como o seu próprio corpo. Por que Jeová pede para o marido amar a esposa? Porque Jeová primeiro conhece a nossa formação. Jeová conhece ainda mais, ele conhece a necessidade da nossa esposa. Ele conhece a necessidade que a mulher tem. E qual é a necessidade que Jeová pede para o marido fazer? Amar a esposa. Mas amar a esposa em ações. Assim como ele falou assim, olha, você ama seu corpo, você cuida. Você sente frio, você procura algo para se vestir. Você está com fome, você procura algo para comer. Você tem necessidade espiritual, você estuda. Você cuida. Então é isso que Jeová espera do marido. Que cuide fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quando o marido se esforça para fazer isso, ele vai colocar em prática aquela decisão que ele tomou, aquele pacto que ele fez com Jeová e com a esposa. Ele vai permanecer com ela, e quando um casal ele decide permanecerem juntos, eles vão ser felizes. O contrário é verdadeiro também. Jeová falou que são uma só carne, permaneçam juntos. O marido precisa aprender, mas como é que nós, como maridos, podemos fazer isso? Vou pedir para o irmão compartilhar a primeira gravura. Essa primeira gravura, ela diz muito para nós, né? Essa gravura, ela representa aí um casal, né? Eles estão fazendo um lanche, por assim dizer, algo simples, né? Mas o marido, ele precisa dedicar tempo de qualidade. Ele precisa ter tempo para sua esposa. Provavelmente esse casal tenha filhos, mas o tempo dela é especial. Porque nessa hora que eles estão sorrindo, ele também percebe as suas necessidades, aquela de cuidar, o que ele vai precisar dar prioridade, talvez o que ele vai usar numa adoração em família, se precisa de uma recreação, se ela está tendo uma dificuldade com os filhos. Aí isso é amar a esposa na prática, é tempo de qualidade, é o que Jeová espera. E aí as decisões quando o marido toma nessa situação, às vezes aquelas que ele não acerta, a esposa vai ser mais compreensiva, vai perceber o quê? Uma chefia da maneira que Jeová espera. Como é bom, né, irmãos, termos essas instruções da parte do Criador para sermos felizes hoje, agora. Muito obrigado por ter compartilhado essa imagem, mas nós vamos continuar aqui aprendendo um pouquinho mais, né? Aí Jeová, ele também pede para que a esposa ela dê atenção ao que ela precisa fazer como família, né? Então, cada um de nós, como membro da família, precisamos nos ater àquilo que depende de nós. E essa carta aos Efésios, no capítulo 5 ainda, nos ajuda nesse sentido também. Aí, Efésios capítulo 5, agora, por favor, os versículos 22 em diante diz assim: a esposa esteja sujeita ao marido, como ao Senhor, porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador desse corpo.
De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, a esposa também deve estar sujeita ao marido em tudo. Marido, continue a amar a sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Versículo 33. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Bem, nós vimos o que Jeová entende e sabe qual a necessidade da mulher, né? Aqui a Bíblia, Jeová ele deixa bem claro que a submissão, a mulher deve ser submissa, mas a submissão está associada com respeito. Aliás, Jeová fala de profundo respeito. Profundo respeito. É assim que Jeová lhe associa, né? Por que Jeová pede para a esposa ser submissa e ter profundo respeito? Porque essa é uma necessidade que nós, maridos, temos. Nós temos essa necessidade. Nós precisamos sentir que a esposa tem esse respeito. Lembra da decisão que o marido toma? Mas numa situação em que o marido ele tem dificuldade em presidir a sua família, talvez ele não dedique tempo necessário e suficiente para a esposa, começa a ter algumas situações que a esposa aí também, ela começa ele toma uma decisão, a decisão não foi acertada. Aí a esposa fala: o quê? Não falei? Eu avisei você. Eu sabia que não ia dar certo. O pior, aí dentre outros, né, talvez na família, na congregação, eu avisei ele. Aí talvez no campo, em algum lugar. Aí ela mostra que não é submissa e o pior, nem um pouco de respeito pelo marido. Então a esposa, Jeová pede para ela ser sujeita, estar sujeita como ao Senhor, porque o marido ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da congregação. Então quando nós respeitamos a chefia do marido, nós também vamos mostrar isso também na congregação, né? E o contrário também é verdadeiro. Quando demonstramos o respeito por Cristo como cabeça da congregação, isso vai refletir dentro de casa, lá entre marido e esposa. E o versículo 33, ele deixou claro, né, que a esposa deve ter profundo respeito. Profundo respeito. E é verdade, irmãos, que será mais fácil para a esposa, né, ela mostrar essa sujeição quando o marido exerce a chefia da maneira correta, né? E como que ele pode fazer isso também, né? Mostrar que ele exerce a chefia e a esposa ajudá-lo, né? A segunda gravura, por favor, irmão. Pedir para o irmão compartilhar. Nessa segunda gravura, os irmãos estão percebendo aí aquele casal, né? Junto agora com a sua família. Dá para perceber que no semblante deles é uma família feliz, é uma família, eles têm essa felicidade hoje. Por quê? Porque o marido, ele coopera com a esposa, ele ajuda dentro do lar, não é o marido que diz: olha, aqui dentro de casa a responsabilidade é sua, os filhos é sua responsabilidade, eu já trabalho semana toda fora. Então ele é um marido que faz parte da equipe, né? Uma equipe, a esposa e o marido, né? Estão juntos, e a esposa fazendo ali algumas coisas para todos, ele auxiliando a filha, um outro filho ali ajudando também, logo algo que será servido. Então conseguimos perceber um marido que exerce a chefia da maneira correta e uma esposa que tem profundo respeito pelo marido. Conseguimos perceber claramente nessa gravura. Agradeço pela gravura, irmão. Agora, se esse marido não deixar, né, não exercer a chefia da maneira correta, seria como dirigir um carro, irmãos, sem volante. Não tem direção. E o pior pode acontecer quando a esposa ela compete com o marido, ou ela, como se ela quisesse ser a chefia dentro de casa. Se isso acontecer, seria como ter 2 motoristas em um carro e cada um com um volante. Não tem direção. Perde a direção esse carro, facilmente. Então, o marido, quando ele exerce a chefia do modo correto, ele imita Cristo,
ele vai entender que ele tem pelo menos duas principais responsabilidades. Primeiro, de sustentar a família. Segundo, liderar a família nas atividades espirituais. Ele vai ajudar a família ensinando ela na prática. Dentro do salão, ele vai participar da reunião, ele vai ensinar na prática a família, como que lidera. Na pregação vai fazer o mesmo. Ele vai imitar a Cristo na maneira de cuidar da congregação, né? Vai ser um marido exemplar. O modo amoroso do marido exercer a chefia ficará muito mais fácil a esposa demonstrar a submissão e o profundo respeito. Mas é claro que nós falamos de dois membros da família, né? Então, Jeová, ele estende a orientação, né, a todos. Agora a gente vai considerar aqui Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, Jeová ele tem uma preocupação também com os filhos, né? Então, o que os filhos precisam fazer para também cooperar com a felicidade hoje na família? Efésios capítulo 6, versículos do 1 ao 3, primeiramente, diz assim: Filhos, sejam obedientes aos seus pais em união com o Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com uma promessa, para que tudo vá bem com você e você permaneça por muito tempo na terra. Então, essa orientação ela é exclusiva aos filhos, aos pequeninos, né? E ser obediente, jovens e filhos, requer mais do que relutar em seguir regras. Não é o que Jeová espera. Jeová requer que você, filho, estime, honre o pai e a mãe. Aqui Jeová diz, sejam obedientes, honre seu pai e sua mãe. É interessante que a palavra honra, a palavra grega, ela significa determinar valor. Então, o filho precisa determinar o valor daquilo que é ensinado para ele. Quando ele entende isso, ele vai dar honra ao pai. E dando honra ao pai, como um primeiro mandamento, ele honra Jeová. Jeová espera isso do filho. E o filho vai contribuir, ele vai contribuir individualmente para que tenha, então, felicidade no núcleo familiar, lá na sua casa, na sua família. É o que Jeová espera. E o que mais é possível fazer para que o filho seja um filho obediente? Aí depende dos pais. O versículo 4, Jeová diz assim, olha: E pais, não irritem seus filhos, mas continuem a criá-los na disciplina e na instrução de Jeová. O que seria os pais irritar os filhos? Talvez tem famílias que têm 2 filhos ou mais. Então ficar comparando o filho, né? Esse aprendeu primeiro, esse demora para aprender. O filho já tem uma pressão lá na escola. Aí a gente, como pai, pressiona ele dentro de casa. Isso irrita. Então, como pais, nós precisamos ter, então, o cuidado. Jeová fala como que tem que ser a instrução. A instrução é de Jeová. A disciplina e a instrução, em criá-los ele na disciplina de Jeová. Então, os conselhos vão ser de Jeová. A disciplina vai ser de Jeová. Vai aprender o amor da parte de Jeová, através de um estudo da Bíblia. Vai ser muito mais fácil. E o que vai ocorrer? Qual é o resultado? O resultado é que o filho vai ser bem-sucedido. Sendo bem-sucedido, ele está contribuindo com a felicidade na família. Como é bom termos essas orientações ainda hoje, irmãos. Vimos até aqui como cada membro da família poderá contribuir para ter uma família feliz hoje, agora. E à medida que eu e você seguimos as orientações que Jeová deixou para a família, nós iremos ter o mesmo sentimento descrito aqui no Salmo 89. Abra aí, por favor. O Salmo 89. Veja se você também não vai conseguir refletir esse mesmo sentimento aqui. Salmo 89, versículo 15 e o 16. Feliz o povo que sabe o que é gritar de alegria. Ó Jeová, eles andam na luz da tua face. Alegram-se no teu nome o dia inteiro, e pela tua justiça são enaltecidos. Com certeza, quando cada um de nós, como membros da nossa família, aplicamos as orientações vindas de Jeová em sua palavra Bíblia, nós vamos demonstrar, vai ser refletida essa felicidade como o povo de Jeová que nós fazemos parte. E nós vamos querer dizer da mesma forma, nós vamos nos alegrar no nome de Jeová o dia inteiro.
Portanto, irmãos e amigos presentes, todos nós somos encorajados, junto com as nossas famílias, a continuarmos adquirindo o conhecimento exato sobre a vontade de Deus para todas as famílias, incluindo a minha e a sua. Somos gratos primeiramente a Jeová por ter provido esse rico alimento espiritual para nós e agradecemos também ao irmão Fábio por ter se deslocado até a nossa congregação e por ter se preparado para nos instruir nessa noite. Agora convidamos todos os presentes a continuar conosco por mais uma hora, onde será feito o estudo de A Sentinela. E para esse estudo convidamos o irmão Jorge Mário. Muito bem, é um prazer estarmos juntos para a nossa segunda reunião hoje. Agora, depois desse discurso instrutivo e encorajador sobre família, né? Vamos considerar o estudo da Bíblia com a ajuda de A Sentinela. E para passarmos essa reunião, convidamos os que puderem a ficar de pé para entoarmos juntos o cântico de número 73. Dá-nos coragem. Esse cântico é baseado no texto de Atos, capítulo 4, versículo 29. Nós vamos ouvir a introdução musical e acompanhar. Muito bem, com coragem, vamos ao estudo de número 33 de A Sentinela, que está na Sentinela de agosto deste ano. E o tema desse estudo é Aprenda com o exemplo de Daniel. O texto base é o de Daniel, capítulo 9, versículo 23, que Jeová diz para Daniel: você é muito precioso. E o que nós vamos ver nesse estudo? Nós vamos ver como os jovens cristãos, em especial, têm tantos desafios no atual sistema, na escola, no seu dia a dia, eles enfrentam bullying, e como assim como Daniel,
eles podem demonstrar coragem em defender a adoração pura. Nosso irmão Danilo vai nos ajudar com a leitura. E todos são convidados a comentar. Levante a sua mão, fique à vontade, levante a mão muitas vezes, até que você consiga dar um bom comentário para animar a nossa reunião. Então, acompanhe a leitura do primeiro parágrafo. O profeta Daniel era jovem quando os babilônios o levaram para como prisioneiro para bem longe de sua terra natal. Embora Daniel fosse jovem, os oficiais de Babilônia ficaram impressionados com o que viram. Daniel era sem nenhum defeito, de boa aparência e tinha vindo de uma família importante. Foi por isso que os babilônios quiseram treinar Daniel para servir no palácio do rei. Os babilônios ficaram impressionados com o profeta Daniel. Por que eles ficaram impressionados, irmão Antônio Souza? Então, embora Daniel fosse bem jovem, os oficiais de Babilônia ficaram impressionados com o que viram. Daniel era sem nenhum defeito, de boa aparência, e tinha vindo de uma família muito importante. Então, por isso que os babilônios quiseram treinar Daniel para servir no palácio do rei. Muito bom, irmão Antônio, isso mesmo. Então, Daniel parece que tinha muitas qualidades. A irmã que está nos visitando aqui, diga o seu nome para nós. É Sheila. E aí, quando o parágrafo fala que Daniel ele era sem defeito, aí isso nos ajuda a entender por que ele foi tão atraente para aqueles babilônicos, né? Por ele ser uma pessoa que estava plenamente à altura do que Jeová exige, ele conseguia demonstrar as boas qualidades. E é por isso que ele foi tão requisitado, por assim dizer, por aqueles babilônicos. Obrigado, irmã Sheila, excelente. Vamos acompanhar a leitura do segundo parágrafo. Jeová amava Daniel não por causa da sua aparência ou por causa dos seus privilégios no palácio, mas sim por causa do tipo de pessoa que Daniel escolheu ser. Ele devia ter uns 20 e poucos anos quando Jeová disse que ele era igual a Noé e Jó. Isso quer dizer que Jeová considerava o jovem Daniel tão justo quanto Noé e Jó, que tinham servido a ele por muitos anos. Daniel teve uma vida longa e emocionante servindo a Jeová, e Jeová o amou durante todo esse tempo. Antes de fazermos a pergunta, vamos ler Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Irmão Danilo, leia para nós, por favor. Mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nele, eles, com a sua justiça, conseguiriam salvar apenas a si mesmos, diz o soberano Senhor Jeová. O que Jeová achava de Daniel, a jovem Ágata? Jeová considerava o jovem Daniel tão justo quanto Noé e Jó. Excelente, Ágata. Muito bom o seu comentário, hein? Muito bem. Irmã Júlia Felipe? Interessante que a gente vê que Jeová não amava Daniel por causa da aparência ou pelos privilégios que ele conseguiu no palácio, né? Mas pelo tipo de pessoa que Daniel escolheu ser. Como a Ágata comentou, Jeová considerou Daniel tão justo como Noé e Jó, né? Então, isso mostra que foram pessoas que amou Jeová e foi leal a ele toda a vida. E Daniel ainda era novo quando Jeová falou sobre isso. Muito bom. Excelente, irmã Júlia. Irmão Paulo Formes? Então, e Daniel, capítulo 10, do versículo 19, corrobora com isso, né? Ele era um homem muito precioso para Jeová, ele não se queixava, não inventava desculpas, mas ele apenas declarava os seus apuros, e a sentinela diz que o anjo aceitou a sua declaração, né? Então, ele não era um ser que era desejável para o mundo, mas para o Criador Jeová Deus, e Jeová amou ele todo o tempo. Muito bom, irmão Paulo, isso mesmo. Irmão Tomazelli, Luiz Antônio Tomazelli, aqui na frente.
Então, assim como o caso de Daniel, também todos nós podemos desenvolver esse tipo de pessoa que Jeová ama, né? Não precisamos estar servindo em corte de rei nenhum, né? Então, mesmo nas nossas congregações, nas nossas famílias, nós podemos desenvolver essa mesma personalidade que Jeová ama e aprecia. Excelente. Parágrafo 3. Neste estudo, vamos ver duas qualidades de Daniel que tornaram precioso para Jeová. Primeiro, vamos falar sobre essas qualidades e ver algumas situações em que Daniel precisou mostrá-las. Depois, vamos ver o que ajudou Daniel a desenvolver essas qualidades. E, por fim, vamos ver como podemos imitá-lo. Embora esse estudo tenha sido escrito pensando nos jovens, todos nós podemos aprender com o exemplo de Daniel. O que vamos ver nesse estudo? O que nós vamos considerar nele? O irmão ali que está nos visitando, diga o seu nome para nós. Antônio. Irmão Antônio. Então, aqui nesse estudo nós vamos ver as duas qualidades de Daniel, que tornaram-se precioso para Jeová. Primeiro, vamos falar sobre essas qualidades, ou ver algumas situações em que Daniel teve de enfrentar. Excelente, irmão Antônio, obrigado. O que mais vamos ver? Irmã Oralda Fonseca. Também vamos ver o que ajudou Daniel a desenvolver essas qualidades e como nós podemos imitá-lo. Muito bom. Especialmente quem deve olhar para esse estudo com atenção? Arthur Correia. Os jovens. Isso, muito bom. Mas serve para todos nós, não se desespere que nós também vamos aproveitar, mas especialmente os jovens vão tirar um belo exemplo. Imite a coragem de Daniel, é o primeiro tópico. Parágrafo 4. Pessoas corajosas podem até sentir medo, mas elas não deixam de fazer o que é certo por causa disso. Daniel era um jovem muito corajoso. Vamos ver duas ocasiões em que ele mostrou coragem. A primeira foi uns 2 anos depois que os babilônios destruíram Jerusalém. O rei Nabucodonosor de Babilônia teve um sonho assustador sobre uma enorme estátua. O rei ameaçou matar todos os sábios, incluindo Daniel, se não conseguissem dizer o que ele tinha sonhado e dar a interpretação do sonho. Daniel teve que agir rapidamente, senão muitas pessoas morreriam. Ele se apresentou ao rei e pediu que lhe concedesse tempo para dizer ao rei a interpretação. Mas é provável que Daniel nunca tivesse interpretado sonhos antes. Por isso, ele precisou ter muita coragem e fé. Daniel pediu aos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego que orasse para que o Deus do céu mostrasse misericórdia com respeito a esse segredo. Jeová respondeu às orações deles. Com a ajuda de Deus, Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. Por causa disso, ele e seus amigos continuaram vivos. Como Daniel mostrou coragem. Como é que ele demonstrou ser alguém corajoso? Irmã Renata Matsushima. Então, uma das ocasiões foi quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, sobre uma enorme estátua, e ele ameaçou matar todos os sábios, incluindo Daniel, se não conseguissem dizer a interpretação daquele sonho, E foi aí que Daniel teve que demonstrar coragem e fé, e agiu rapidinho, porque senão muitas pessoas iam morrer. Então, o que ele fez? Ele se apresentou ao rei e pediu para que ele concedesse tempo para interpretar o sonho, embora ele nunca tinha feito isso antes. Isso é interessante, né? Obrigado, irmã Renata. Irmão Galdereto? Darcy Galdereto? Eu achei interessante que esse acontecimento, isso foi só apenas 2 anos depois que Jerusalém foi atacada por os babilônios. Então, na mente das pessoas, estavam todo mundo assustado. 2 anos é muito pouco, para um acontecimento daquele. E para um jovem, teria mais assustado ainda. Mas, como mostramos aqui que Daniel ele confiava em Jeová,
isso foi mais fácil para ele, né? Então ele tinha alguém se agarrar, alguém para ser como uma âncora. Isso mostra para nós que às vezes podemos passar, recebendo abalado por algum acontecimento, algumas tragédias, mas se nós confiamos em Jeová, vamos enfrentar situações mais difíceis à frente, mas Jeová vai nos ajudar. Obrigado, irmão Galdereto. Irmão Carlos Barbosa, aqui na frente. E lembrar que ele estava junto ali com seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, que ele pediu que ele orassem também com ele em favor deles, para que Jeová revelasse o sonho, algo inédito, né, que nunca tinha feito isso. E destacando a importância, então, dos jovens participarem nos assuntos espirituais, que é um exemplo para todos nós seguir, principalmente os jovens. Né? Excelente, irmão Barbosa, né? Diferente de José, né, que já tinha interpretado sonhos antes, é provável que Daniel nunca tivesse interpretado um sonho, né? Pelo menos não há registro disso, né? Isso é interessante. Mas ele confiou em Jeová. Muito bom. Parágrafo 5. Um tempo depois de Daniel ter interpretado o sonho sobre a imensa estátua, sua coragem foi testada mais uma vez. Nabucodonosor teve outro sonho misterioso. Nesse sonho, ele viu uma árvore enorme. Daniel explicou com coragem o significado do sonho, inclusive dando aviso de que o rei ficaria louco e que deixaria de reinar por um tempo. O rei poderia ter pensado que Daniel era o seu inimigo e mandado matá-lo. Mas Daniel mostrou coragem e explicou o sonho, mesmo sabendo que correria perigo. Em que outra ocasião Daniel precisou mostrar coragem? O jovem que nos visita ali ao lado da irmã Sheila, diga o seu nome para nós. Cauã. Eu vi também, é interessante que esse deve ter sido um sonho mais difícil para Daniel estar interpretando. Até porque o significado dele para o rei ia ser muito ruim. E ele ia falar que o rei ia ficar louco, né? Mesmo sabendo do perigo que Daniel poderia estar correndo, ele pregou com coragem. Excelente. Eu não entendi o seu nome. Qual é o seu nome? Cauã. Cauã. Cauã, agora sim. Obrigado, Cauã. Excelente seu comentário, hein? Muito bom. Então, envolvia risco interpretar esse sonho? Irmã Berenice Bessa. Certamente, ele estava diante de um rei que tinha autoridade para mandar matá-lo. E ele ia dizer para o rei que ele ia ficar louco, parar de governar. E ele precisava ter muita coragem. Mas ele falou, né? Muito bom. Por que será que ele foi tão corajoso? Vamos ver, parágrafo 6. O que pode ter ajudado Daniel a ser corajoso durante toda a sua vida? Quando era jovem, com certeza Daniel aprendeu com o exemplo dos pais dele, porque eles obedeciam às instruções de Jeová e que os pais deveriam ensinar a lei aos filhos. Por causa disso, Daniel conhecia coisas básicas da lei, como os 10 mandamentos, mas ele também conhecia detalhes importantes da lei, como que um israelita podia ou não comer. Daniel também aprendeu sobre a história do povo de Deus. Por isso, ele sabia quais eram as consequências quando o povo não obedecia a Jeová. Tudo que Daniel passou na vida aumentou sua confiança em Jeová. Ele tinha certeza que Jeová e seus anjos poderosos iriam ajudá-lo em qualquer situação. O que pode ter ajudado Daniel a ser corajoso? Esse parágrafo permite muita gente comentar, né? Vamos começar com a irmã Magali Monticelli. Daniel, quando jovem, ele aprendeu com seus pais a ser obediente às instruções de Jeová. Ele conhecia as coisas básicas da lei, aprendeu sobre a história do povo de Deus e sabia quais as consequências quando o povo não obedecia a Jeová. Ele tinha confiança que Jeová e seus poderosos anjos iriam ajudá-lo em qualquer situação. Excelente, irmã Magali, muito bom. Renato Gonzalez. E Daniel demonstrou isso também quando ele obedecia os 10 mandamentos e também partes da lei, como por exemplo em Levítico 11, 4 a 8,
onde falava então que certos animais eles não deviam comer esses animais, como por exemplo o porco e certos tipos de aves. Então Daniel e seus amigos realmente demonstraram lealdade a Jeová por realmente não comer das coisas impuras e ser leal, então comer aquilo que realmente era aceitável a eles. Obrigado, irmão Gonzales. Tem uma nota explicativa que diz por que talvez Daniel e seus amigos leais não quiseram comer daquelas iguarias servidas, né? Quem gostaria de destacar aspectos desta nota? Irmã Camila Liberali. Então, ele talvez tenha considerado a comida dos babilônios como impura por 3 motivos. Primeiro, pode ser que a carne tivesse vindo de animais proibidos pela lei. Talvez, segundo, porque a carne não tivesse sido sangrada corretamente. Terceiro, que comer aqueles alimentos poderia estar relacionado à adoração a um Deus falso. Excelente, Camila. A Bíblia não revela especificamente qual a razão, né? Mas ele tinha aqui, talvez, bons motivos para evitar aqueles alimentos, né? Muito bom. Parágrafo 7. Daniel estudava as profecias que já existiam, incluindo as profecias de Jeremias. Por meio desse estudo, Daniel percebeu que o tempo que os judeus ficariam presos em Babilônia logo iria acabar. Ver profecias bíblicas se tornarem realidade, com certeza fortaleceu a confiança de Daniel em Jeová. E quem confia em Deus de todo o coração, consegue mostrar uma coragem fora do comum. E o mais importante, Daniel sempre orava ao seu Pai Celestial. Ele pedia ajuda de Jeová, perdão pelos erros e dizia como estava se sentindo. Daniel era uma pessoa assim como nós. Ele não nasceu com coragem, mas ele conseguiu desenvolver essa qualidade por meio do estudo, da oração e por confiar em Jeová. Então, que outra coisa ajudou Daniel a ter coragem? Nós temos, inclusive, uma imagem que nós vamos projetar. Você pode usar a imagem para comentar. Luana Galdereto. Daniel estudava as profecias que já existiam e Daniel sempre orava ao seu Pai Celestial. Ele conseguiu desenvolver essas qualidades por meio do estudo da oração e por confiar em Jeová. Muito bem, Luana, excelente. O que esta imagem nos ajuda a entender sobre a lealdade de Daniel? Irmã Laís Alves. Então, nessa imagem a gente vê Daniel falando com o rei Nabucodonosor e se colocando à disposição para interpretar o sonho. Então, esse ato corajoso só foi possível pelo que a gente viu no parágrafo. Não foi à toa que ele teve essa coragem. É porque ele era um homem muito estudioso, porque ele orava a Jeová e confiava nele, né? E ainda com relação a essa questão de estudar, em Daniel 9:2 ele fala, né? Compreendi pelos livros o número de anos para se cumprir a desolação de Jerusalém. Então, isso mostra o quanto ele era um homem estudioso. Ele descobriu essa questão do tempo, da profecia, porque ele estudava muito a palavra de Jeová. Excelente, irmã Laís. Como lá o capítulo 8 de Romanos nos ajuda a entender essa confiança que Daniel desenvolveu por Jeová? Tem alguns versículos citados aqui que nos ajudam. A irmã Maiana Sampaio. No 31 e 32 falam 2 verdades incríveis, né? Se Jeová é por nós, quem é contra nós? Então, tendo Jeová do nosso lado, a gente já é maioria. A outra coisa é que o amor de Jeová por nós é tão grande que ele já deu o seu Filho Jesus. Então, qualquer outra coisa que para Jeová fazer por nós não custa muito, né? Porque ele já deu o melhor. E os outros versículos falam que nada é capaz de nos separar do amor de Jeová. Muito bom, irmã Maiana. Obrigado. Agora, será que Daniel já nasceu corajoso? Era hereditário? Estava na genética dele, no DNA de Daniel? Foi isso que aconteceu? Irmã Evelyn Alves. Não, pois ele era uma pessoa assim como nós, né?
Ele não nasceu com essa coragem, mas ele teve que desenvolver, conforme já comentado, pela qualidade por meio do estudo, da oração e por confiar em Jeová. Excelente, muito bom. Parágrafo 8. O que podemos fazer para ter coragem? Nossos pais podem até nos dizer para sermos corajosos, mas essa não é uma qualidade que passa de pai para filho. Ter coragem é como aprender uma nova habilidade. Uma maneira de fazer isso é observando quem tem essa habilidade e daí imitar seu exemplo. Da mesma forma, podemos aprender a ser corajosos por observar com atenção como os outros mostram essa qualidade e imitá-los. Então, o que podemos aprender com Daniel? Assim como ele, precisamos conhecer bem a palavra de Deus, ter uma amizade forte com Jeová e sempre falar com ele, abrindo o nosso coração. Além disso, precisamos confiar em Jeová, tendo a certeza de que ele sempre vai nos apoiar. Assim, quando nossa fé for testada, vamos ser corajosos. Como podemos ter coragem? Agora passou para nós o problema, né? Já vimos que Daniel era corajoso. E nós? Irmã Amanda Galdereto? Então, assim como Daniel não nasceu com coragem, nós também não nascemos, né? Mas nós estamos vendo aqui um exemplo de alguém que teve coragem. Então, nós podemos prestar atenção nesse exemplo de Daniel e procurar imitar essa habilidade que ele adquiriu, né? E também, assim como Daniel, nós precisamos também conhecer a palavra de Jeová, ter uma amizade forte com Jeová, sempre abrir nosso coração. Foi isso que Daniel fez. Então, confiar em Jeová, saber que Jeová sempre vai nos apoiar, independente da situação que passamos, vai fortalecer a nossa fé e vai fazer com que nós nos tornemos corajosos quando precisamos. Muito bom, irmã Amanda. Obrigado. Irmã Jéssica Monteiro? Eu achei interessante que o parágrafo mostrou que a coragem, ela não é uma qualidade que passa de pai para filho, né? A coragem nós temos que buscar e aprender como se fosse uma nova habilidade, né? Então, para buscarmos a coragem, nós precisamos de muito estudo da palavra de Jeová e muita oração, abrir nosso coração para ele pedindo essa qualidade. Muito bom. No Zoom, lá na casa do irmão Ricardo e da irmã Thaís, alguém quer comentar lá? E nós estamos entendendo nesse estudo que a coragem ela é exigida de nós em momentos inesperados. Assim como aconteceu com Daniel, ele não imaginava que ele precisaria ali interpretar um sonho, ele nunca tinha feito isso. Então, hoje vai acontecer situações na nossa vida que nós vamos precisar demonstrar essa qualidade, coragem para defender a nossa fé e a soberania de Jeová. Até nós vamos ver um exemplo no parágrafo seguinte nesse sentido. Então, o ponto é, desde hoje nós devemos estar preparados. Podemos até ficar com medo, mas pelo fato de estarmos preparados através do nosso estudo da Bíblia, da nossa oração e da nossa confiança em Jeová, numa situação inesperada nós vamos conseguir defender a nossa fé com coragem. Excelente, irmão Ricardo. Obrigado, irmão Samuel Bessa. E também nós podemos fazer o seguinte, observar irmãos ao nosso redor, irmãos que a gente vê que tem essa coragem, e perguntar para eles como eles desenvolveram, como ele conseguiu isso. Isso vai ajudar a gente também a desenvolver a coragem. Obrigado, Samuel. Muito bom. Irmão José Antônio ainda? José Antônio Luiz? Interessante, como já foi previamente comentado, a coragem não é a ausência do medo. Nós podemos sentir medo, mas ter coragem. Agora, como que nós temos essa coragem, né? É adquirindo essa habilidade, né? De estudar a palavra de Jeová, de conhecer a Jeová cada vez mais, né? Seremos amigos dele cada vez mais forte. E quando nossa fé for testada, nós vamos aplicar essa coragem e sermos corajosos. Excelente. Parágrafo 9. A coragem pode nos ajudar de muitas maneiras. Veja o que aconteceu com Ben. Na escola dele, na Alemanha, muitos acreditavam na evolução e achavam que o relato bíblico da criação era um mito. Certa vez, Ben teve a oportunidade de fazer uma apresentação para a turma e explicar com coragem por que acreditava na criação. O que aconteceu? Ben contou:
Meu professor prestou muita atenção. Ele fez várias cópias do material que eu usei para fazer minha apresentação e deu uma para cada aluno da turma. E o que os colegas de Ben acharam da apresentação? Ben disse: muitos dos meus colegas prestaram atenção e disseram que me admiravam. O que aconteceu com Ben mostra que, em geral, as pessoas corajosas ganham o respeito de outros. Essa coragem também ajuda a atrair pessoas sinceras a Jeová. Com certeza, temos bons motivos para ser corajosos. Por que é importante termos coragem? Por que é importante termos coragem? Irmão Ian Liberali? Porque quem é corajoso, ele ganha respeito de outros. E a coragem nos ajuda a atrair pessoas sinceras a Jeová. Excelente, irmão Ian. Nós temos aqui uma experiência, um exemplo citado aqui no parágrafo. Quem gostaria de destacar o exemplo de Ben na Alemanha? O que aconteceu com ele? Irmã Lídia Luz? O exemplo de Ben é que ele estava na escola e acreditavam, a maioria, na evolução e achavam que o relato da Bíblia, né, da criação, era um mito. E ele teve a oportunidade de fazer uma apresentação perante a classe e explicou com coragem por que acreditava na criação. E o resultado foi que o professor dele prestou atenção, fez até mesmo cópias do material que ele usou para fazer a apresentação e deu para os alunos na classe. E também os colegas de Ben, né, acharam que ele foi corajoso e prestaram atenção e disseram que admiravam ele. Então, o resultado foi muito positivo. Uma bela experiência, né? Muito bom. Imite a lealdade de Daniel, é o subtítulo que vamos considerar agora. Acompanhe o parágrafo 10, a leitura. Na Bíblia, a palavra hebraica para lealdade ou amor leal dá a ideia de um profundo apego e é muitas vezes usada para descrever o amor que Jeová sente pelos seus servos. Essa mesma palavra também é usada para descrever o amor que existe entre os servos de Deus. Jeová espera que nós também sejamos leais a Ele, e nossa lealdade pode ficar mais forte com o tempo. Foi isso que aconteceu com Daniel. O que é lealdade? Vamos tentar, já falamos de coragem, vamos falar de lealdade, mas primeiro temos que entender bem o que é lealdade. Quando a Bíblia usa essa expressão, o que ela quer dizer para nós? Irmão Alves, Tom Alves. Ela, resumindo, né, é um profundo apego pela outra pessoa, né? Interessante que o texto de hoje também fala sobre isso, né? Aí fala de termos um apego achegado àquele que nós realmente somos leais, né? E Jeová é assim com a gente, né? Excelente, Tom, muito obrigado. Irmã Odete Fares, no Zoom. Certa vez eu ouvi uma ilustração comparando a lealdade a um adesivo. Grudou, não sai mais. Então, quando a gente tem uma amizade forte com Jeová, uma fé forte, não importa a circunstância, nós não vamos nos desviar da nossa obediência a Ele. Obrigado, irmã Odete. Irmão Francisco de Bessa? E é interessante que, no sentido bíblico, lealdade é uma coisa que Jeová só tem pelos que servem a Ele. Jeová não tem lealdade para com outras pessoas no mundo. E Ele incentiva a que nós também tenhamos lealdade para com os nossos irmãos. Excelente, irmão Bessa. Obrigado. Irmão Luiz Antônio Tomazelli? Também a lealdade seria uma fidelidade ligada a sentimentos, tem um apego emocional grande, né? É o que Jeová tem por nós e também nós devemos ter por Ele e pelos servos dele. Obrigado. Aqui cita um exemplo, lá em 2 de Samuel, capítulo 9. Irmão Ian Liberali?
Então, é isso mesmo, esse exemplo bíblico ilustra bem o que é lealdade, né? Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatã, foi até Davi, e Davi falou para ele não ter medo, que iria ser leal com ele por causa de Jonatã, né? Então, esse é um bom exemplo do que significa lealdade. Muito bom. Por lembrar esse exemplo para nós. Muito bom. Parágrafo 11. A lealdade de Daniel a Jeová foi testada durante toda a sua vida, mas um dos maiores testes aconteceu quando ele tinha uns 90 anos. Nessa época, a Babilônia tinha sido conquistada pelos medos e os persas, e era governada pelo rei Dário. Os oficiais que serviam o rei não gostavam de Daniel e não respeitavam a Jeová. Então eles criaram um plano para que Daniel fosse morto. Eles fizeram o rei assinar uma lei que proibia as pessoas de orar a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei. Tudo o que Daniel precisava fazer era parar de orar a Jeová por 30 dias. Assim, ele ia mostrar que era leal ao rei e passaria despercebido. Só que Daniel se recusou a fazer isso. Por causa disso, ele foi jogado na cova dos leões. Mas Jeová recompensou a lealdade de Daniel e o salvou da boca dos leões. Como podemos ter uma lealdade a Jeová tão forte como a de Daniel? Como a lealdade de Daniel foi testada quando ele já era idoso. Nós vimos ele jovenzinho lá, agora já está idoso. Como é que a sua lealdade foi testada, irmã Vanessa Garcia? Então, os oficiais do rei queriam que ele fosse morto. Por isso que eles fizeram o rei assinar uma lei que proibia as pessoas de orar a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei durante 30 dias. Daniel, ele se recusou a fazer isso. Ele tinha uma rotina de oração, de orar 3 vezes ao dia, e ele não ficaria nem mesmo um dia sem fazer essa rotina. Então, por consequência, ele acabou sendo jogado na cova dos leões. Excelente, irmã Vanessa. Nós temos essa imagem, né? Quem gostaria de explorar essa imagem para nós? O que ela mostra para nós? Irmão Jonatas Mascarenhas? Essa é uma imagem muito impactante. Nas últimas versões dela, em comparação ao Antigo Histórias Bíblicas, ela ficou ainda mais vívida. Então, nós vemos o apreço que Jeová tem pelos seus servos e como ele expressa de forma prática. Então, Jeová mandou um anjo para tapar a boca de muitos leões, que é uma expressão não só de cuidado, mas também de muito poder. Excelente, Jonathan. Irmão Samuel de Bessa? E Daniel capítulo 6, do versículo 20 ao 22, mostra como até o rei ficou triste. Porque o rei vai perguntar a Daniel, né, com uma voz triste, Daniel, servo do Deus vivente, será que o Deus pôde salvá-lo, né, chamando Daniel? E Daniel responde ao rei, né? Então, mostrando assim que Jeová realmente esteve ao lado de Daniel, por Daniel ser leal a ele. Excelente, Samuel. A irmã Rosa Gaudi, no Zoom. Nesse decreto emitido pelo rei, nós podemos nos lembrar que ele foi um decreto temporário, né? Era apenas por 30 dias que Daniel não precisava orar ao seu Deus Jeová. Talvez pudesse ter passado isso pela cabeça de Daniel, né? Jeová com certeza me perdoaria, ou talvez Jeová me perdoe. Eu só vou ficar 30 dias sem orar a Jeová. Né? Mas Daniel era tão leal a Jeová, ele era tão constante, né? Tão inabalável e íntegro a Jeová, que isso nem passou pela cabeça dele, né? Então essa atitude dele firme, né, e comprometedora, um amor leal que Daniel tinha, né, a Jeová fez ele se manter íntegro, mesmo numa situação tão desafiadora, né, como essa. Muito bom, irmã Rosa. Talvez ele tivesse até outra alternativa, né, Laís Alves? Exatamente. Sempre que eu pensava nessa parte, eu pensava, por que ele não orou com a janela fechada, né? Aí ninguém veria o que ele estava fazendo. Mas aí quando a gente pesquisa, a gente vê que ele não queria que outros tivessem a impressão de que ele não estava orando a Jeová. Ele tinha uma rotina que era desse jeito e ele continuou com essa mesma rotina. Então ele não queria passar a imagem de que ele estava desobedecendo, né?
deixando de adorar Jeová para cumprir aquele decreto. Então é muito importante a gente ver que essa lealdade dele não foi à toa, porque ele era um homem muito fiel a Jeová mesmo. Muito bom, Laís, isso mesmo. Ele queria deixar claro que a adoração a Jeová, para ele, vinha em primeiro lugar, né? Que belo exemplo, né? Para todos nós. Parágrafo 12. Como já vimos, para sermos leais a Jeová, precisamos ter um forte amor por ele. Daniel só conseguiu continuar leal a Jeová porque ele amava seu Pai celestial de todo o coração. Com certeza, Daniel desenvolveu esse amor pensando nas qualidades de Jeová e meditando na maneira como Jeová as demonstra. Daniel também passava tempo pensando em todas as coisas boas que Jeová já tinha feito por ele e por seu povo. E ele era muito grato por isso. O que Daniel fez para ter uma lealdade tão forte? Mayla Tomazelli. Então, Daniel só conseguiu manter sua lealdade porque ele amava Jeová de todo o coração. E ele só desenvolveu esse amor porque ele pensava nas qualidades de Jeová e meditava na maneira como Jeová demonstrou e como ele ainda estava demonstrando essas qualidades. Excelente, Mayla. Muito bom, irmão Sander Rogério. E outra coisa também que Daniel também passava era tempo meditando e quanto Jeová já tinha cuidado dele e também do seu povo. Muito bom, irmão Sander, excelente. Irmão Edilson Santos. Isso nos ajuda também, né? Quando nós falamos de lealdade, esse estudo visa isso, né? Nos incentivar a ser leais, a fortalecer nossa amizade, a nossa confiança em Jeová. Então também podemos fazer uma autoanálise de quantas vezes Jeová já cuidou de nós. E não precisa ser lá uma situação muito impactante, né? Estamos há quanto tempo servindo a Jeová? De quantas situações Jeová já nos livrou? Quantas vezes nós nos dirigimos a Ele com aflição, né, de maneira aflitiva? Como é que aquela situação se concluiu? Né? Não é verdade que nós conseguimos passar por aquilo? Então, quando nós paramos, assim como Daniel parava para refletir, isso também vai fortalecendo a nossa fé. Excelente. Parágrafo 13. Assim como Daniel, os jovens que servem a Jeová estão cercados de pessoas que não respeitam a Deus e suas leis. Algumas pessoas talvez fiquem incomodadas quando alguém tem opiniões diferentes das delas. Alguns até mesmo tentam fazer bullying com nossos jovens para que sejam desleais a Jeová. Veja, por exemplo, o que aconteceu com um jovem chamado Gabriel, que mora na Austrália. Quando estava na escola, ele enfrentou uma situação muito difícil. A professora perguntou aos alunos como eles reagiriam se um amigo contasse que é homossexual. A professora disse que os que apoiassem o amigo deveriam se levantar e ir para um lado da sala, e aqueles que não apoiassem deveriam ir para outro lado. Foi aí que a lealdade de Gabriel foi testada. Ele conta: a classe inteira ficou do lado da sala que era a favor do amigo, menos eu e outro irmão. Até o fim daquela aula, os alunos e a professora nos insultaram. Eu fiz meu melhor para defender minha fé, de forma calma e com respeito, mas eles não ouviram nenhuma palavra do que eu disse. Como Gabriel se sentiu depois desse teste de lealdade? Ele diz: eu não gostei de ser tratado daquele jeito, mas eu me senti muito feliz porque consegui defender minhas crenças e permanecer leal a Jeová. Parte A, que testes de lealdade os jovens enfrentam? Dê um exemplo. Nós temos aqui até uma imagem associada a essa pergunta da parte A. Você pode usar essa imagem para comentar. Então, que teste de lealdade especialmente hoje os jovens enfrentam? Irmã Galdereto. Laís Galdereto. Atualmente, a juventude é muito liberal, né? E as nossas crenças não são tão liberais. Então, colocar as nossas crenças
expondo elas aos outros, né, as pessoas podem ver de uma maneira muito ruim e pode fazer com que nós jovens sofremos bullying, né? Como o caso do irmão na Austrália, que ao expor o seu posicionamento sobre o homossexualismo sofreu imensos insultos, né, sobre suas crenças. Então, hoje em dia, os jovens enfrentam essa dificuldade de expor e ser respeitados as suas opiniões. Muito bom, Laís. Como é que a imagem retrata isso para nós? Quem gostaria de explorar essa imagem, irmão Lucas Alves, lá no áudio e vídeo. Então, a gravura ela destaca bem como eles foram tratados de maneira covarde, né? Porque mostra que a professora fez uma pergunta até que capciosa, né? Que colocou a sala inteira contra eles dois, né? E esse irmão Gabriel fala que a professora, né, junto com os alunos, os insultaram, né? Eles trataram todos com respeito, né? Defenderam a sua fé, mas não adiantou muito, eles não foram ouvidos, né? Mas apesar disso, eles saíram felizes, né? Porque conseguiram defender as suas crenças e ficaram leais a Jeová. Excelente, Lucas. Ou seja, nem sempre você vai ter uma experiência positiva que abriu 3 estudos naquele dia na classe, foi uma maravilha. Às vezes pode ter acontecido o que aconteceu com o Gabriel, né? Mas o resultado final é a alegria de perseverar, né? De ser leal a Jeová, né? Muito bom. Obrigado pela imagem. A parte B, de acordo com o vídeo indicado na nota, que você provavelmente viu em casa, o que você diria se alguém perguntasse para você qual é a posição das testemunhas de Jeová sobre o homossexualismo? Nós tivemos 2 situações, né? Uma irmã no trabalho e uma jovem na escola. Irmã Laine Zaraikizik. Então, eu gostei muito do exemplo da mãe, né? Que, além de manter a calma naquele momento, em que ela foi literalmente acusada, né, de não aceitar, então ela respirou e explicou com educação que, assim como a gente não impõe que as pessoas aceitem a nossa opinião, né, a gente também espera o mesmo respeito. Excelente, muito bom. Ela não abriu estudo ali, pelo visto, né? Mas e na escola? Bom, a gente conhece essa família dos congressos, né? A filha dela na escola, né? Qual foi a situação na escola? Irmã Laís Alves. Então, o professor questionou ela com relação ao homossexualismo, né? E ela também respirou fundo e explicou para ele que apoia o padrão bíblico, né? E o padrão bíblico é um homem e uma mulher para se casarem. E ela até frisou que as relações sexuais devem ser após o casamento. Obviamente que não foi fácil para ela, mas ela foi bem firme e ela conseguiu defender a sua fé. Excelente. Então, nessa situação, temos que lembrar de 2 coisas ao responder uma pergunta sobre como as testemunhas de Jeová encaram o homossexualismo, os relacionamentos gay. Que essas 2 irmãs demonstraram. Você consegue destacar 2 qualidades necessárias para a gente usar? Irmã Sheila. Então, como a primeira, ela mostrou respeito, né? Porque ela não tinha o interesse de mudar a opinião do outro. Já a segunda, ela mostrou ali consideração pelos outros, que ela mostrou, né, que Jeová ele ama todas as pessoas, embora ele não ame algumas atitudes de algumas pessoas. Muito bom. Então, respeito é uma coisa que precisamos demonstrar. E a segunda coisa que precisamos ter bem em mente, Wagner Garcia. Precisamos ter coragem, né, para poder ter essa atitude. Isso. Ser firme, né? Não tenha medo de defender os padrões de Jeová, né? Com respeito. Muito bom. Parágrafo 14. Assim como Daniel, estaremos mais decididos a manter nossa lealdade se aumentarmos nosso amor por Jeová. E o nosso amor por Jeová fica mais forte quando estudamos as suas qualidades. Por exemplo, podemos estudar as coisas que ele criou. Para aumentar o seu amor a respeito por Jeová, você pode conferir os artigos e os vídeos da série Teve um Projeto?
Você também pode ler as brochuras A Vida Teve um Criador e A Origem da Vida, 5 perguntas que merecem resposta. Esther, uma jovem da Dinamarca, disse o seguinte sobre essas publicações: as informações fazem todo sentido. As brochuras não falam no que você deve acreditar. Elas simplesmente apresentam os fatos e deixam você decidir. Ben, mencionado antes, diz: essas informações fortaleceram a minha fé e me ajudaram a ter certeza de que Deus criou a vida. Depois de estudar sobre a criação, com certeza você vai concordar com o que a Bíblia diz. Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. O que pode nos ajudar a manter nossa lealdade? Diante desses desafios, irmã Vilma Alves? Então, nós temos que aumentar o nosso amor por Jeová, né? E uma das maneiras é nós estudarmos a criação, porque a criação, ela nos fala sobre Jeová, sobre as qualidades dele, né? Então, essa é a primeira sugestão. E nós temos muitas ajudas, né? Com os vídeos, artigos, a série, por exemplo, de Teve um Projeto, pode nos ajudar. Excelente, Mavil, muito bom. Parágrafo 15. Outra maneira de aumentar nosso amor por Jeová é estudando a vida do filho dele, Jesus. Uma jovem na Alemanha chamada Samira fez isso. Ela disse: eu conheci melhor a Jeová estudando sobre Jesus. Samira, quando era criança, tinha dificuldade de pensar em Jeová como uma pessoa com sentimentos. Mas, já com Jesus, era diferente. Ela conseguia entender os sentimentos de Jesus ao ler os relatos bíblicos. Ela diz: eu gostava de Jesus porque ele era gentil e amava as crianças. E quanto mais ela aprendia sobre Jesus, mais seu amor por Jeová aumentava. Por quê? Ela diz: com o tempo eu comecei a entender que Jesus imita seu pai de modo perfeito. Eles são muito parecidos. E eu percebi que uma das razões de Jeová ter enviado Jesus Cristo para a terra foi para que os humanos conseguissem conhecer a Jeová melhor. Se você quer fortalecer sua amizade com Jeová, que tal estudar mais sobre Jesus? Se fizer isso, sua lealdade e seu amor por Jeová vão aumentar. De que outra maneira podemos fortalecer nossa amizade com Jeová? Irmã Laís Mascarenhas, aqui na frente. Outra maneira é por estudar a respeito da vida de Jesus. Até cita aqui o exemplo da Samira, que ela falou que quando ela era criança, ela tinha dificuldade de pensar em Jeová como uma pessoa com sentimentos. Mas com Jesus era diferente. Ela conseguia entender os sentimentos de Jesus ao ler os relatos bíblicos. E ela disse que, com o tempo, ela começou a entender que Jesus ele imita o exemplo de seu pai. Então, eles são muito parecidos. E ela percebeu que uma das razões de Jeová ter enviado Jesus Cristo para a Terra foi para que os humanos conseguissem conhecer a Jeová melhor. E eu achei bem interessante esse exemplo, porque eu já escutei outras pessoas falando que era muito mais fácil elas enxergarem as atitudes de Jesus, acharem Jesus uma pessoa melhor do que Jeová. Então, foi interessante saber e pensar por esse lado que ela pensou também, que Jeová enviou Jesus para que a gente pudesse conhecer melhor a Ele também. Excelente, Laís, muito bom. Irmão Richard Zaraikzik. Então, quando nós falamos de Jeová, nós pensamos no ser mais poderoso do universo, né? Aí é até um pouco difícil de imaginar como ele trataria um humano, né? Mas Jesus deixou esse exemplo perfeito para nós. Então, o modo como ele tratou os discípulos, como ele tratou as crianças, né, mesmo, como ele tratava as pessoas doentes, as pessoas desesperadas que vinham até ele, fica mais fácil de nós compreendermos o amor que Jeová tem por nós, porque Jesus imita Jeová de modo perfeito, não é mesmo? Então, esse parágrafo, a gente consegue melhorar nosso amor a Jeová, pensando como Jesus reagiria em certas situações da nossa vida. Excelente. Parágrafo 16.
Pessoas leais geralmente têm amigos que são leais também. Da mesma forma, Jeová promete que vai ser leal com aqueles que são leais a Ele. Saber disso nos dá paz interior. Pense nisto. Embora sejamos muito pequenos comparados com o Criador Todo-Poderoso, Ele promete que vai sempre nos amar. Por isso, nenhum desafio, nenhum inimigo e nem mesmo a morte pode acabar com o amor que Jeová sente por nós. Então, é muito importante que nós imitemos Daniel e continuemos leais a Jeová. Nós temos 2 textos para ler. Gostaríamos que alguém na assistência lesse o Salmo 18, versículo 25. Irmão José Antônio pode ler esse texto e a irmã Ana pode ler Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Com alguém leal, ages com lealdade. Com amor irrepreensível, ages de modo irrepreensível. Ele o informou, ó homem, sobre o que é bom, e o que Jeová pede de você, apenas que pratique a justiça, ame a lealdade e ande modestamente com o seu Deus. Obrigado pela leitura. Por que vale a pena ser leal? De acordo com esses 2 textos, irmã Paula Ivanhoski. Porque Jeová, Ele promete que vai ser leal com aqueles que são leais a Ele. Excelente, Paula, isso mesmo. E lá, de acordo com o livro de Miqueias 6:8, Jeová espera o quê de nós? Irmão Ivanhoski, Valdeci. Que pratique a justiça, ame a lealdade e ande modestamente com Jeová. Muito bom. Continue aprendendo com o exemplo de Daniel, é o último subtítulo, parágrafos 17 e 18. Neste estudo, nós vimos apenas 2 qualidades de Daniel, mas há muitas outras coisas que podemos aprender com ele. Por exemplo, Jeová deu uma série de visões e sonhos para Daniel. Ele também deu a Daniel habilidades de interpretar profecias. Muitas dessas profecias já se cumpriram e outras dão detalhes sobre acontecimentos futuros que vão afetar todas as pessoas na Terra. No próximo estudo, vamos ver alguns pontos interessantes sobre 2 profecias de Daniel. Entender essas profecias pode ajudar a todos nós a tomar boas decisões agora, não importa a idade que tenhamos. Essas profecias também vão nos ajudar a aumentar nossa coragem e nossa lealdade para estarmos preparados para enfrentar os testes à frente. Muito obrigado, irmão Danilo Boaventura, pela excelente leitura, nos ajudou bastante. O que mais podemos aprender de Daniel? É a pergunta. Ou esgotamos tudo hoje? Ou tem mais alguma coisa para aprender com esse profeta notável? Se não tiver essa semana, tem que deixar para a próxima. Irmão Luiz Carlos Santos. Não, porque nós vimos até aqui só 2 qualidades de Daniel, né? Mas tem muitas outras coisas que nós podemos aprender, como, por exemplo, Jeová, ele deu ali uma série de visões e sonhos para Daniel, né? E também deu a Daniel a habilidade de interpretar essas profecias. Então, nós vamos aprender mais ainda de Daniel. Isso, e vamos aprender isso no próximo semana, no próximo estudo, né? Então, venha preparado como você veio hoje, participe e nos ajude para que o estudo seja animado como foi hoje, né? Mas não acabou, né? Por que Jeová amava Daniel? É a primeira pergunta da recapitulação. Irmão José Aleixo? Bom, Jeová amava Daniel não por causa de sua aparência ou dos seus privilégios no palácio, mas sim por causa do tipo de pessoa que Daniel escolheu ser. Ou seja, Daniel amava e obedecia à lei de Jeová. Excelente, irmão. Eu gostei muito dessa frase da sentinela, passou por alto. A pessoa que Daniel escolheu ser. Significa que nós podemos escolher que espécie de pessoa vamos ser, né? Nós não nascemos já na forma e vai ser daquele jeito, né? Muito boa essa frase.
Obrigado, irmão Zé Aleixo. Como Daniel mostrou coragem? Irmão Paulo Formes. Por confiar em Jeová de todo o coração, por conhecer as profecias que já existiam e por estudar a Bíblia e orar a Jeová. Excelente. E como podemos ser leais a Jeová? Como nós podemos ser leais a Jeová? Vimos bastante Daniel, agora queremos pensar em nós, né, nos dias que estamos vivendo, bem parecidos com os de Daniel. Irmão Samuel? Por mostrarmos a mesma coragem dele e a mesma lealdade que ele tinha com Jeová. Excelente, Samuel. Irmão Bessa, Francisco de Bessa? Vimos também que ninguém nasce com essa qualidade. A gente precisa desenvolvê-la. E foi sugerido ver exemplos da Bíblia e também pessoas que estão ao nosso lado, que têm essa habilidade de ser corajosas, e então podemos desenvolver e fortalecer essa qualidade. Excelente, muito bom. Irmão Antônio, ainda tem um ponto? Outro exemplo também que temos é Jesus, né? Quanto mais imitamos Jesus, estudamos sobre Jesus, conhecemos melhor Jesus, conhecemos melhor Jeová. Então, excelente, irmão Antônio. Obrigado por lembrar isso para nós também. Queremos agradecer muito a participação dos irmãos, seus comentários, a ajuda dos irmãos do áudio e vídeo, foi valiosa para nós, assim como também os indicadores e os microfonistas, né? Mas antes de encerrar, nós precisamos compartilhar uns anúncios aqui com a congregação. Não é comum na reunião de fim de semana, né? Mas vocês já viram aí algumas novidades aí na JW Library sobre relatórios, né? Então vamos falar um pouquinho. Então, esses são os seguintes anúncios. Discursos da reunião anual. Temos o prazer de informar que discursos apresentados pelos membros do corpo governante durante a última reunião anual serão compartilhados com os irmãos do mundo todo como parte do programa de novembro de 2023 do JW Broadcasting. O programa de novembro será lançado na segunda-feira, 6 de novembro. Então, programa imperdível para adoração em família, né? A gente assistir os discursos da reunião anual que ocorre sempre no mês de outubro, né? Segundo anúncio, ajustes no relatório de serviços de campo. Na reunião anual, um anúncio empolgante foi feito sobre ajustes no relatório de serviço de campo. Preste muita atenção às seguintes informações. A partir de 1º de novembro de 2023, os publicadores não informarão mais a quantidade de tempo que gastam no ministério. Também não será solicitado que os publicadores informem o número de publicações, impressas ou eletrônicas, vídeos mostrados e revisitas. Em vez disso, em breve, o relatório de serviço de campo será simplesmente um campo para que cada publicador informe se participou de alguma modalidade do ministério durante o mês. Haverá mais um campo em que os publicadores poderão relatar o número de estudos bíblicos que dirigem. Os missionários, os superintendentes de circuito e suas esposas, pioneiros especiais, pioneiros regulares e pioneiros auxiliares continuarão relatando o número de horas que gastam no ministério, juntamente com o número de estudos bíblicos que dirigem. Então, se você quiser fazer relatório colocando quantidade de horas, vai ter que ser pioneiro, né? O que significa isso para você? Continua o anúncio. Começando com o seu relatório de outubro, portanto, o próximo relatório que você vai fazer, de 2023, se você é publicador, agora você simplesmente vai informar, primeiro, se você participou em alguma modalidade do ministério durante o mês, e segundo, o número de estudos bíblicos que você dirigiu. Se você é pioneiro auxiliar, pioneiro regular, pioneiro especial ou missionário em campo, ou está no serviço do circuito,
Agora você simplesmente vai relatar, primeiro, o número de horas completas que você gastou no ministério e, segundo, o número de estudos bíblicos que você dirigiu. Você pode continuar informando o seu relatório mensal ao superintendente do seu grupo de serviço de campo ou ao secretário da congregação por meio do meio apropriado. Até que uma versão revisada do relatório de serviço de campo esteja disponível, os publicadores que usam a versão impressa atual podem simplesmente escrever sim no campo horas, em vez de informar um número. Então, se você for usar um relatório escrito, né, você vai só horas, você põe sim, não precisa botar quantas horas, tá bom? Se for eletrônico, aí depois será informado como isso vai ser feito, né? Por meio eletrônico. E, finalmente, a base bíblica para estes ajustes será compartilhada com os irmãos do mundo todo no programa de novembro de 2023 do JW Broadcast. Sabemos que você vai querer assistir esse programa assim que possível, com certeza. Mas precisamos ler um texto antes de encerrar, que é o de Isaías 60, 17, que coroa este anúncio. Isaías 60, 17. Você encontrou? Diz: em lugar de cobre trarei ouro, em lugar de ferro trarei prata, em lugar de madeira, cobre, em lugar das pedras, ferro. Vou designar a paz como seus superintendentes e a justiça como seus supervisores. Sem dúvida, a Organização de Jeová tem nos cuidado de nós com materiais valiosos, né? Jeová tem fornecido cada vez refinamentos mais valiosos e que mostram a importância da nossa relação pessoal com Jeová, né? Muito bem, então aguardamos com ansiedade aí o programa de novembro, né? A primeira segunda-feira de novembro estará disponível. Muito bem, os que puderem poderão ficar de pé para junto entoarmos o cântico 119, Temos que ter fé, baseado em Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39. Depois teremos uma oração.